fenômenos interessantes quando se analisa a cobertura da imprensa, tanto a convencional quanto a chamada imprensa alternativa, são os cuidados quando se trata do caso Marielle Franco. Você tem boas reportagens de um lado e de outro, mas quando se entra na família Bolsonaro, você tem aquele silêncio providencial. A revista Piauí deixou em aberto agora uma boa reportagem sobre o caso Marielle, entrevistando alguns promotores, alguns jornalistas do caso. Mostra que se tentou, num certo momento, uma manipulação, transferindo a responsabilidade lá para vereadores, para conselheiros do Tribunal de Contas do município. Mostra que realmente a operação foi conduzida por um clube especializado em assassinato, o Escritório do Crime. Fala do Adriano Nóbrega, que era o comandante desse escritório do crime, mostra que a mulher e a mãe foram contratadas pelo Flávio Bolsonaro e se fica nisso. Para por aí. O chefe de uma das milícias do Rio foi morto hoje pela polícia da Bahia. O ex-PM Adriano da Nóbrega estava foragido havia mais de um ano. Adriano Magalhães da Nóbrega estava escondido num sítio na cidade de Esplanada, a 3 horas de Salvador. O sítio pertence ao vereador de Esplanada, Gilson Neto, do PSL. Adriano era acusado de integrar uma das maiores milícias daqui do Rio e de comandar um grupo de assassinos de aluguel que ficou conhecido como Escritório do Crime. O ex-PM Adriano Magalhães da Nóbrega, morto no fim de semana durante uma operação policial, alertou o advogado que seria vítima de queima de arquivo. Um dos integrantes do grupo de assassinos, chefiado por Adriano, era o ex-PM Rony Lessa, acusado de efetuar os disparos que mataram a vereadora Marielle Franco e o motorista dela, Anderson Gomes. Se a gente for olhar o que se já tem de concreto em relação a esse tema, você tem a chegada do motorista que levou depois o assassino, Rony Lessa, entrando no condomínio do Jair Bolsonaro, e o porteiro dizendo que a ligação foi para o Jair Bolsonaro. Na época o Fantástico chegou a dar essa matéria, depois recuou, dizendo que o Bolsonaro estava em Brasília. Nós mostramos aqui o sistema lá, é ligação para celular, então ele poderia muito bem estar em Brasília e ter recebido a ligação. Depois você tem uma pressão da Polícia Federal em cima do porteiro para fazê-lo mudar a versão. Daí você tem o próprio Carlos Bolsonaro, filho do Jair Bolsonaro, admitindo que no momento em que os assassinos estavam reunidos lá nas vivendas da Barra, que é o condomínio da família, ele estava lá. Você veja bem, ele no início falou que estava na Câmara de Vereadores, era o álibi dele. Depois, quando ele mostra o sistema de telefonia do condomínio, alguém percebe que tem uma ligação para a casa dele aí às 17 horas. Daí ele, no ar, você tem um vídeo dele apertando o botão onde se vê a ligação e era o porteiro dizendo para ele: seu Carlos, chegou aqui o Uber. Às 17 horas, justo no momento em que Rony Lessa se encontrava com o motorista no condomínio de Jair Bolsonaro. Essas são evidências lógicas e óbvias, mas quando se entra nesse ponto, a mídia recua. Qual a razão? Preservar as reformas, o receio de avançar muito a fundo nisso. Mas o que você tem hoje é o crime menos elucidado e mais óbvio da história política do Brasil.